Olá, tudo bem? A Odisseia de Homero. A Odisseia conta com mais número de leitores do que a Ilíada. Isto deve-se, aqui diz, principalmente ao enredo. Nós acompanhamos o retorno de Ulisses, um dos heróis da Guerra de Troia, para sua família, para a ilha de Ítaca, onde sua mulher Penélope o espera, onde Telêmaco, seu filho, depois de andanças em busca do pai, também o reconhece, o encontra, e fora as peripécias que ele enfrenta nesta viagem de volta juntamente com seus amigos. E aqui também nós temos o desfecho em que ele defende a sua honra e a sua casa contra a astúcia dos pretendentes. No prefácio desta edição, o Carlos Alberto Nunes vai trazer então a importância desta obra para a literatura. Ele diz: é incontestável a maior popularidade da Odisseia, o que decorre não só da natureza do assunto, como de sua própria estruturação. O traçado da Ilíada é complicado, sendo mais dificilmente apreendida a ideia fundamental, que empresta unidade ao poema. Então são vários episódios lá na Ilíada em torno da cólera de Aquiles. Lá na Ilíada, tendo tomado como tema um episódio secundário que dura apenas alguns dias numa campanha de 10 anos, esse episódio é a cólera de Aquiles contra Agamenon por causa de uma escrava. A partir deste episódio conseguiu Homero de fato apresentar-nos em painéis gigantescos toda a guerra de Troia, cujos acontecimentos nos são rememorados com habilidade nos primeiros cantos, ficando-nos no fim da leitura do poema, que termina com a morte e os funerais de Heitor, a certeza da queda próxima do Burgo. Aqui está a maestria de Homero. Ele pega um acontecimento, que é a cólera de Aquiles contra Agamenon, e a partir disso ele lança-nos para os começos da guerra, 8, 9 anos antes, e ajuda-nos a prever o final, que é a queda de Troia. Porque o poema ele termina não com o fim da guerra, mas com o fim de um dos heróis da cidade, o Heitor, filho de Príamo. Então nós temos aí, a partir desse acontecimento, Homero caminhando para um lado, para o passado, e prevendo para o leitor o futuro. Nós terminamos a leitura da Ilíada satisfeitos com o poema. Nós fomos recompensados ali com a história, nós entendemos a história. O traçado da Odisseia, ele é de mais fácil apreensão e, digamos, artisticamente de melhor planejamento, pela disposição concêntrica, em que o próprio herói do poema relata suas aventuras durante os 10 anos de peregrinação de retorno para casa, no empenho então de retornar para sua ilha, depois de conquistada, saqueada e destruída Troia, e de terem sido massacrados ou vendidos como escravos os seus moradores. Há mais. A narração da Odisseia prende com maior fascínio e atenção do leitor, que anseia por chegar logo ao fim, para saber o que irá acontecer com o herói da epopeia, ou mesmo com as personagens secundárias. É puro romance de enredo bem arquitetado. Invadido o palácio de Odisseu pelos fidalgos da redondeza, que lhe requestavam a esposa e lhe devoravam os haveres, enquanto Penélope não se decidisse a contrair segundas núpcias, o que isso já nos é retratado no primeiro canto, acompanhamos o herói com interesse crescente em todas as fases da execução de seu plano para vencer pela astúcia o inimigo numericamente superior, e assim voltar a entrar na posse de seus bens e unir-se à sua esposa, e assim voltar a esta felicidade no lar, essa esposa que ele já não via há 20 anos. As qualidades que caracterizam o herói da Odisseia
diferem essencialmente das de Aquiles, a figura central da Ilíada. Aquiles é o guerreiro jovem arrebatado, que por não saber dominar as paixões causa a morte do inimigo Patroclo e de grande número de companheiros e precipita o desenrolar dos acontecimentos, de que decorre o seu fim prematuro. Ele é um herói que morre aí na guerra jovem, morre com glória, mas morre jovem. O herói da Odisseia, pelo contrário, aparece-nos como homem maduro, de grande e variada experiência e com admirável domínio de si mesmo, diferindo em tudo isso tanto de Aquiles como do próprio Odisseu, que ficáramos conhecendo na Ilíada. Então o herói aqui da Odisseia, ele diferencia do Aquiles e do próprio Odisseu que está lá na Ilíada. Aquele Odisseu da Ilíada é diferente do Odisseu aqui da Odisseia, né? Do Ulisses da Odisseia, o Odisseu. Mas, sob vários aspectos, os dois poemas se igualam, o que justificaria um estudo de conjunto da poesia homérica, ou dos princípios estéticos de Homero. Por mais obscuras, falhas ou contraditórias que sejam as notícias que chegaram até nós, com relação ao autor presuntivo dos dois poemas imortais. Não é este o momento de voltarmos a tratar, claro, né, dessa famosa questão homérica. Quem compôs os livros, quem compôs a Odisseia, a Ilíada. Importa aqui ressaltar alguns aspectos interessantes da visão poética do autor ou dos autores da Ilíada e da Odisseia, que expliquem o milagre da vitalidade desses poemas, que em 3 milênios nada perderam do seu frescor original. Então eu tentei naqueles vídeos da Ilíada trazer um pouco, segundo Robert Albreton, nesse livro Introdução a Homero, algumas características da Ilíada e assim também da Odisseia, como podemos percorrer com mais serenidade, com mais profundidade os poemas da Odisseia, né? Como entender essa beleza do poema, ou fluir, né, da poesia deste homem. Né? Seja qual for a ideia que fizermos do autor da Ilíada ou da Odisseia, ressalta como traço fundamental a sua individualidade, o entusiasmo com relação à importância da poesia e o valor da imaginação criadora. Homero sabia que os grandes heróis do passado só alcançam a imortalidade da fama por meio da poesia. Na Ilíada, Helena vai declarar expressamente que todas as desgraças que lhe acompanharam na sua desventurada vida iriam culminar num futuro em que os vates, os poetas, cantariam aqueles acontecimentos trágicos. Todas essas desgraças, esses sofrimentos, só tinham sido determinados pelos deuses para que não faltasse aos poetas o relato disso, que eles pudessem cantar. Aconteceu isso com ela para que os aedos cantassem no futuro esses acontecimentos, que a poesia é o que vale. Os acontecimentos na vida de Helena, eles estão ali se desenrolando para que no futuro a poesia brotasse dos vates gregos. Na Odisseia são nos apresentados 2 vates. Nós temos um poeta chamado Fêmio, em Ítaca, e aquele outro que eu já falei dele, o cego Demódoco, na corte de Alcino, tendo sido admitido pela lenda, embora sem visos de probabilidade, que o poeta Homero se retrata na figura deste Demódoco. Para distrair os pretendentes de Penélope, no palácio do herói ausente, Fêmio canta as proezas do próprio Ulisses, escolhendo sempre os fatos mais recentes, ou seja, as condições mais novas em que vinham narradas, sob perspectiva diferente, as aventuras do herói.
o fêmeo, então, traz para os pretendentes as aventuras de Ulisses. Evidentemente, trata-se de composições curtas para serem recitadas à mesa, numa seriação de episódios que não correspondia com muito rigor à cronologia dos acontecimentos relatados. É o que vemos com bastante precisão no canto oitavo, quando Odisseu pede a Demódoco que passe a referir o episódio do cavalo de pau, por meio do qual Troia foi conquistada, já que ele havia cantado os acontecimentos da Grande Guerra, como se o visses tu próprio, ou soubesses de alguém fidedigno. Então, tanto o fêmeo cantava os acontecimentos da vida de Ulisses lá para os pretendentes, da vida de Ulisses com a família, os episódios antigos, quando ele morava em Ítaca, como Demódoco cantava os episódios da Guerra de Troia. Então, essa guerra já terminou há 10 anos. Os heróis já voltaram para casa. Certamente outros relatos de volta se perderam. A de Agamenon, a de Nestor e Menelau. E aqui o Demódoco, ele canta essa guerra de Troia que já terminou. E Ulisses, lá na corte de Alcino, pede que ele cante o episódio do cavalo de pau. Então é aqui que nós vamos conhecer essa história do cavalo de pau, contada pelo Vate Demódoco, lá na corte de Alcino. Nós vamos entender o final da história. A epopeia, então, se encontrava em fase de crescimento, de criação livre. Só mais tarde é que os episódios insulados iriam ser agrupados em composições maiores, de que resultariam os 2 únicos poemas que chegaram completos até nós, Ilíada e Odisseia. A própria linguagem desses poemas revela uma técnica de composição que implica tradição muito antiga, tendo demonstrado descobrimentos recentes da arqueologia que muitos temas da Ilíada e da Odisseia remontam à denominação grega, da civilização grega, a época em que a civilização reinava, vamos dizer assim, né, no mar Egeu. Caso consigas cantar isso tudo de acordo com os fatos, disse Odisseu a Demódoco, logo darei testemunho perante o universo dos homens que recebeste de um Deus benfazejo a divina cantiga. Então essa característica aqui da poesia como um dom divino para os vates. E Homero se coloca nessa condição. Ele recebeu a poesia dos deuses. Por isso ele também canta, como Demódoco, esses acontecimentos inspirados. Outra particularidade comum aos 2 poemas é a noção, inculcada com insistência por seus autores, de que os heróis decantados pertenciam a uma raça superior, que nem de longe poderia ser comparada à dos homens do seu tempo. Essa noção era também compartilhada por Hesíodo, para quem a humanidade de sua época se encontrava na 5ª fase ou idade do mundo, que sofria um processo de entropismo irremediável, aberrante à ideia moderna de progresso. A condição primacial para a criação da epopeia é a consciência desse passado mítico, em que as personagens são vistas como envoltas no nimbo de heroísmo. Era uma raça de heróis, uma raça de ouro. Mas nem por isso perde o poeta o senso das proporções, não deixando que a imaginação se desgarre, como em certas criações literárias mais do gosto oriental. O mundo de Homero é batido pelo sol. Na Ilíada predominam as cenas de combate. Mas o poeta se vale das miniaturas das comparações, 4 vezes mais numerosas do que na Odisseia, para levar-nos a espairecer a visão em cenas variadas, de caçadas, paisagens ou de flagrantes de uma sociedade bastante diferenciada, com suas festas campesinas, pleitos jurídicos, cortejos nupciais e até mesmo problemas de natureza, digamos, proletária, tal como no símile impressionante em que se nos mostra uma pobre fiandeira esgotada pelo trabalho e com salário de miséria que mal chega para o sustento seu e dos filhinhos. Então, embora seja uma época antiga de ouro, ele ilumina tudo isso com a realidade da época. Como, por exemplo, essa mulher aqui esgotada pelo trabalho, com salário de miséria, que isso custa chegar para os seus filhos.
Essas comparações são importantes, né? Porque mostra a vida, o dia a dia do herói, aquilo que ele entende do seu processo mesmo histórico, aquilo que acontece lá no século VIII antes de Cristo na vida de Homero. Ele ilumina os fatos heróicos com a realidade do dia a dia, com o seu tempo. Na Odisseia, a guerra de Troia já pertence ao passado, aos fatos consumados, constituindo apenas o fundo do quadro sobre que são projetados todos os episódios da narrativa. Terminada a campanha memorável, retornam os chefes aquivos para os seus territórios, para sua família, né? Não sendo a Odisseia senão uma das muitas narrativas do retorno, os denominados nostoi. Então, certamente, temos outras histórias que se perderam do retorno dos heróis, que se propunham a contar o que acontecera especificamente aos principais combatentes na viagem de regresso. A história do retorno de Ulisses atraiu para si maior número de elementos da lenda, do folclore, de diferentes origens, vindo com o tempo a formar um poema que, pela extensão e acabamento artístico, chegou a rivalizar com a Ilíada. Mas a ideia central da epopeia não fica prejudicada pela massa dos acontecimentos secundários. Pelo contrário, todas essas causas de retardamento fazem ressaltar ainda mais o propósito inalterável do herói de atingir a sua meta, ou seja, a reconquista do próprio palácio e da afeição da esposa. Vemos assim que o tema da Odisseia é principalmente psicológico, ou interior, com o ponto culminante na cena do reconhecimento entre Odisseu e Penélope, de que nos são conhecidas duas variantes. Desesperada, quase pelo tempo decorrido, 20 anos já haviam passado, desde que o marido seguira para a campanha de Troia. Desorientada pelas sucessivas desilusões que lhe adivinham das notícias falsamente lisonjeiras que conseguia obter, não correu Penélope de pronto ao encontro do guerreiro, quando este se deu a conhecer em seu próprio palácio após o morticínio dos pretendentes. Tinham sido muito profundos os abalos por que passara. Para sua alma, a um tempo descrente e confiante, fazia-se necessária prova mais convincente, que não a simples manifestação de força de que dera provas o mendigo, já no manejo do arco de Eurito, que só poderia ser encurvado por Odisseu, já na luta contra o bando de parasitos que no palácio se entregavam a toda sorte de excessos. Assim, nunca perde de vista o poeta seu tema principal. Por mais numerosas e maiores que sejam as digressões a que se permite em sua narrativa, desde o instante em que Odisseu reage contra o fascínio quase irresistível de Calipso, que lhe prometera a imortalidade, com a condição de que ele se esquecesse da esposa e do lar, até a cena final do reconhecimento, que, após a revelação de particularidades da feitura do leito, que só seu próprio dono estaria em condições de saber, e que acabaram por dissipar definitivamente as desconfianças de Penélope. É tradição antiga que a primitiva Odisseia terminava no verso 296 do canto 23, em que se conta como Ulisses e Penélope voltaram a unir-se em seu velho leito, depois de tão longa separação. Então a Penélope não se dá por satisfeita quando Ulisses revela a sua força lá, conseguindo dobrar o arco de Eurito. Ela quis mais. E a questão aqui é quando ele fala como foi feito o leito dos dois. Tinha uma árvore no meio lá do leito. Não sei, um negócio assim. A casa foi construída e preservaram a árvore. E sim, ela se dá por satisfeita nesse reconhecimento de quem é Ulisses, né? De que aquele que está ali, aquele mendigo, é o Ulisses, seu marido. Outra questão também importante que mostra o gênio característico de Homero é a variedade dos tipos humanos que nos são apresentados nos dois poemas. Diferentemente do que vemos em composições congêneres, em que os heróis são traçados segundo determinado esquema convencional, as figuras de Homero não somente se distinguem entre si por traços inconfundíveis, como são passíveis de modificação, de acordo com as solicitações do momento. Telêmaco, o filho de Ulisses e Penélope, se desenvolve às nossas vistas, passando de rapazola tímido
e inexperiente a homem feito, e assim capaz de intervir decisivamente no curso dos acontecimentos, e de prestar mão forte ao pai no instante crítico da luta contra os pretendentes. Na Ilíada, apesar das desvantagens da situação, por tratar-se de uma epopeia guerreira, é tão grande quanto variada a galeria de figuras que jamais se confundem em nossa imaginação, onde quer que sejam mencionadas. Os dois Atridas, Agamenon e Menelau, tão distintos pelo físico como pelas qualidades morais e pelo destino. Aquiles, herói arrebatado, que é uma velhice inglória, preferiu a morte prematura no campo de batalha. Nestor de Pilo, sempre disposto a contar episódios de sua mocidade, com a garrulice dos velhos que não se acomodam de cacetear os ouvintes. O maciço e pouco inteligente Ajax, tipo do sargentão simpático, o único dos guerreiros a que não ajudava uma deidade particular. Heitor, de tamanha nobreza de alma, que nos é apresentado nos ardores da luta e em rápidas, mas inesquecíveis cenas no aconchego da família, ao lado da esposa Andrômaca e do filho. Paris, galã, perfumado e pouco valoroso, predileto de Afrodite. O velho Príamo, que já perdera tantos filhos e que via aproximar-se inevitável a ruína de Troia. E os guerreiros, de segundo plano, por exemplo, Galco, Sarpedone, Diomedes, nenhum repete os traços de ninguém, sendo todos eles inconfundíveis e magistralmente individualizados. E não menos variada é a galeria dos tipos femininos, apesar da desvantagem referida. Helena, Hécabe, Andrômaca se distinguem tanto entre si como das deusas, que na vida despreocupada do Olimpo revelam traços humanos, demasiadamente humanos. Hera, a esposa ciumenta que não perde a oportunidade de atordoar Zeus com suas invectivas. Afrodite, dona do sorriso, preocupada em prestar auxílio a seus favoritos. Tétis, a pesarosa pela morte iminente de Aquiles e resignada com o próprio destino, que a levara a não se casar com Zeus para evitar a morte deste, combinada pelos fados, que lhe adviria de um filho nascido desse consórcio. Então nós temos aqui outras figuras que, sem conta, que se destacam nas comparações de Homero. O lenhador na mata quando abate um abeto que levara tantos anos para crescer. O carpinteiro que desdobra em tábuas e vigas o grosso tronco, graças aos conhecimentos que lhe ensinara Minerva. Os caçadores com suas matilhas barulhentas. O pescador, os monarcas, os noivos, o volatim habilidoso que conduz cavalos em disparada, saindo mulheres e homens a admirá-lo, enquanto ele salta certeiro de um cavalo para outro, que voam rápidos na estrada. E assim, na Odisseia, como na Ilíada, nós temos essas figuras comparativas. E também não é menor nem menos variada na Odisseia a galeria de personagens, descendo a diferenciação até onde poderia ser desculpada certa uniformidade de traços, tal como na caracterização dos pretendentes e da famulagem. A Odisseia, por ser um romance cujo enredo se desenrola longe dos campos de batalha, ela se passa na corte, de um rei, e também nas viagens de Ulisses. Tem mais oportunidade o autor de apresentar-nos tipos de todas as classes sociais, assim na ação principal como nas narrativas indiretas. Por exemplo, nós temos o porqueiro Eumeu, a quem o poeta revela carinho igual ao que dedicava a Menelau e a Patroclo na Ilíada, falando dele quase sempre na segunda pessoa. Por exemplo, deste-lhe Eumeu em resposta. Não somente se distingue do vaqueiro Filéstio, apesar da profissão que os aproximava e da fidelidade ao Senhor em que se identificavam, como ainda de seus próprios companheiros de trabalho, no trato das porcadas que iam sendo consumidas nos banquetes cotidianos a que no palácio se entregavam os pretendentes. Então, esse pessoal que trabalhava para Ulisses são destacados com muito carinho por Homero. Como irmãos, os dois filhos de Dólio se igualavam na deslealdade para com os amos
e na maldade ingênita. O cabreiro Melantio, que agride o mendigo a pontapés em frente de seu próprio palácio, e sua irmã, a mal-agradecida Melanto, criada pela própria Penélope, e que desrespeitava a casa de sua senhora, conluiando-se com os pretendentes com quem se misturava todas as noites. Penélope, Nausicaa, Arete não são menos individualizadas, para não falarmos também em Calipso, tão nobre e resignada, e em Circe, tipo de cigana, a cujo feitiço os homens não podiam resistir. Seriam nunca acabar. São muitos os personagens da Ilíada e da Odisseia que trazem essas características peculiares, individuais, mostrando então todo o gênio de Homero. Assim, eu gostaria de trazer rapidamente as partes, só mostrando, né, da Ilíada, da Odisseia. É diferente, como Homero, como foi distribuído os cantos. São 24 cantos, mas divididos em partes. Nós temos um prelúdio com um canto, canto 1, que é a Assembleia dos Deuses, Conselhos de Atena, Telêmaco e a Festa dos Pretendentes. Depois a parte 1, com 3 cantos, cantos 2, 3 e 4, a Viagem de Telêmaco. A parte 2, os relatos na casa de Alcino, Odisseu na ilha de Calipso e na Feácia. Tudo isso estão nos cantos de 5 a 8. Parte 3, o relato de Odisseu, dos cantos 9 a 12. Parte 4, o retorno de Odisseu, cantos 13 a 16. Parte 5, Odisseu no palácio, canto 17 ao 20. Parte 6, a vingança de Odisseu, canto 20 ao 24. Depois eu vou passar especificamente cada um desses cantos. Os poemas de Homero, então, tanto Ilíada como Odisseia, figuram ou inauguram a literatura ocidental. E seus elementos míticos não só influenciaram a cultura através dos séculos, mas ainda conseguem dialogar com os seus leitores atuais. Leiamos estas epopeias para fluirmos toda a riqueza da poesia clássica grega. Um abraço, até mais.